meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, excelente domingo para todos. Deus abençoe esse dia, toda a sua semana que há de vir, né? Aqui no Sola, a presbítero Rafael Ribeiro, hoje tive essa alegria, né, de ser convocado aí para a gente compartilhar um pouco sobre a lição desse dia, né? O tema dos adultos, um tema muito propício, né? Um tema muito interessante e necessário a gente conversar. Eu dou aula para os adolescentes aqui na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no setor 70, Alphaville. Nosso endereço é a Avenida Copacabana, número 58, aqui em Santana de Parnaíba. E hoje vou comentar um pouquinho sobre a lição dos adultos, né? A nossa professora nos últimos domingos já tem compartilhado com vocês. Hoje ela me chamou, me deu essa alegria de poder compartilhar um pouquinho também um conhecimento, um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, né? O tema da nossa lição hoje, vamos tratar a lição de número 7, nós vamos tratar sobre as naturezas humana e divina de Jesus, como elas se relacionam em si, né? Por que eu digo isso, meus queridos? Na lição 5, vocês vão lembrar, nós trabalhamos aqui sobre a divindade de Jesus, que Jesus, ele é Deus, né? Paulo vai dizer isso aos Filipenses, que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou-se forma de servo, né? E fez semelhante aos homens. Há um texto também, João capítulo 1, o discípulo amado de Jesus vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O princípio aqui tratado em João capítulo 1, nós lembramos do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só João falando que no princípio Jesus estava com Deus, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? Essa palavra verbo ali no grego, não quero deixar muito técnica aqui, mas a palavra logos, né? Que construía a ideia de que havia uma força que deu origem a todo o universo. Na filosofia, essa palavra logos retratava isso, uma força que deu origem a tudo. João diz que Jesus era essa força que os gregos conheciam, né? Ele é aquele que deu origem ao universo. Estava com Deus e era Deus. Só que essa força, né, essa palavra conhecida entre os gregos, do logos, ela se fez carne. Olha que coisa linda, né? Ela encarnou. Presta atenção nessa palavra, não é reencarnação. Reencarnação é uma outra coisa. Estamos falando de encarnação. Ele tomou uma forma. Que forma que ela tomou? Uma forma de homem. Ou seja, Deus, na pessoa de Jesus, o seu filho, ele tomou forma de homem, ou seja, pele, osso. E como homem, ele tem as suas limitações humanas. Por exemplo, nós como homens sentimos cansaço, sentimos fome, sentimos sede, nós temos necessidades físicas, limitações físicas, isso sendo homem. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que Jesus, sendo homem, ele também é Deus. Olha que interessante. E como que se comunica essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana? É o que nós vamos tentar trabalhar aqui com os irmãos em rápidas palavras, né? Já entramos no assunto, então vamos se aprofundar um pouquinho aqui. Vamos tentar mostrar aos irmãos, né, essas duas naturezas. Há passagens bíblicas muito clara essa conversa entre as duas naturezas, né? A natureza humana de Jesus e a natureza divina. Por exemplo, você vai conhecer a passagem onde os discípulos estão no barco e vai chegando-se a noite e vem uma tempestade, né? E os discípulos têm medo, achando que vão morrer, né? Porque começa aquela tempestade forte e Jesus ele está dormindo no barco. Os discípulos se desesperam com a tempestade e procuram acordar Jesus, que estava dormindo no barco. Olha que interessante. A tempestade era tão grande nessa passagem, a ponto dos discípulos acharem que iriam morrer.
Nós falamos de discípulos que eram homens que conheciam da pesca, já tinham experiências, né? Provavelmente até com tempestade. Então, não era uma tempestade qualquer, era realmente uma tempestade forte. Mas enquanto assolava as ondas, né, daquele barco, Jesus ele dorme. E dormir é uma necessidade humana, uma necessidade física. E olha o ponto que Jesus dorme. Jesus ele está no meio de uma tempestade, exausto, com a limitação física acabada. Ele está dormindo, imagina o barco balançando, às vezes entrando água por cima, e Jesus exausto. Jesus dormindo, cansaço. Sem falar que barco, meus queridos, não é um local tão aconchegante assim, né, para o repouso. Mas mesmo assim isso não impedia de Jesus de descansar. E por que Jesus precisava descansar? Imaginem comigo o dia a dia de Jesus. Ele tinha 12 discípulos. Dentre os 12 discípulos, ele tinha um que era incrédulo, ele tinha um que veio, né, cobrava impostos, e aí Mateus, né, e aí se tornou ali discípulo de Jesus, e tinha um dentre eles que não gostava dos publicanos, cobradores de impostos. Então Jesus tinha que administrar esses 12, já era super difícil. Jesus andava de aldeia a aldeia, cidade a cidade, curando, ensinando, e sempre tinha uma multidão que vinha o ouvir. Isso, como homem, é desgastante para o corpo físico, né? Imagine a mente, Jesus, como precisava trabalhar o tempo inteiro, tendo que administrar os 12, que já davam muito trabalho, e uma multidão que pedia milagre, e o outro que pedia sinal. Então a vida de Jesus já era muito estressante, vamos assim dizer, já era muito corrido. E aí ele chega numa noite, como nessa natureza aí, humana, e está dormindo no barco, nessa exaustão. Só que de repente os discípulos vão lá e despertam Jesus. Fala, Jesus, não vamos morrer. Jesus simplesmente levanta no meio daquela tempestade e fala assim, mar, vento, se aquieta. E na hora, o mar e o vento lhe obedeceram e tudo se acalmou. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram, para aquela situação, e falaram, mas que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante. Como homem, Jesus limitado fisicamente, com necessidade de dormir, de repousar. Mas como Deus, ele tinha autoridade sobre o mar, sobre o vento, para dizer acalma-te e aquieta-te. E ao mesmo tempo o mar e o vento se cessaram. Olha que interessante, as duas naturezas de Jesus aqui se conversando. Temos uma outra passagem, esse no momento da crucificação. Na verdade são diversas passagens, né? Mas citando esse, que Jesus sendo crucificado, ele sente sede. E sede, um atributo, uma necessidade física, uma necessidade humana. E aí a gente bem sabe que dão para ele um fel, enfim. Só que ainda mesmo na cruz, um dos ladrões que foram crucificados com Jesus, dizem a ele, mestre, lembra-te de mim como quando entrares no teu reino. Jesus responde a este ladrão dizendo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha só que interessante. Como homem, com a necessidade física, com sede, né, agonizando a dor ali da morte, do sofrimento do Calvário, mas como Deus, ele com autoridade divina diz àquele ladrão que hoje mesmo ele estaria no paraíso com Jesus. Então é muito claro nos textos bíblicos, poderíamos citar outros textos aqui, que Jesus possuía essas duas naturezas, né? Já tratamos aqui que Jesus é Deus, e ele é 100% Deus. Mas Jesus também veio em carne, ele veio como homem, e é 100% homem. Diferentemente de algumas heresias que surgiram no primeiro século, há uma que dizia que, vou até usar o termo aqui, na lição ele trata sobre o monofisismo, né? Que traz a ideia de que a natureza de Jesus era uma natureza híbrida, que elas se misturavam e assim conversavam entre elas, uma hora ele era Deus, uma hora ele era homem, e isso na verdade era uma heresia, porque nós não vemos Jesus deixando de ser homem para dizer ao vento e o mar se acalmar. E nós não vemos Jesus deixando de ser Deus em momento algum, porque ele não
teve falha alguma. E logo, vencendo o pecado, através do Espírito Santo que habitava nele, e com a autoridade de perdoar pecados, nós vemos Jesus como Deus. Então essa heresia ela foi desfeita, né? Foi tratada ainda nos primeiros séculos da igreja, no concílio da Calcedônia. Havia uma outra heresia também, que dizia que, veio através de um homem chamado Nestório, né? Que dizia que a natureza de Jesus e a natureza humana de Jesus, a natureza divina, elas se conversavam da mesma forma que um homem se conversava com uma mulher, no sentido de ser uma só carne, né? São duas pessoas distintas, não são únicos em si mesmo, mas elas se conversam. Ou seja, eram dois homens, na verdade duas pessoas, né? A pessoa divina e a pessoa humana. Também foi refutado, porque Jesus ele é 100% homem e 100% Deus em uma só pessoa, não na junção de duas, né? Então essa lição é de extrema importância para a gente entender as bases da nossa fé cristã, assim como toda lição tem tratado esse tema, né? E é interessante, queridos, nós estudarmos isso, as naturezas divinas do Mestre, porque nós cremos numa fé onde Jesus é a base da nossa fé. A natureza divina de Cristo é a base da nossa fé. O cristianismo se baseia na encarnação do Verbo, o Deus que se fez homem, na sua morte para pagar os preços dos nossos pecados e a sua ressurreição. Se nós tirarmos um desses três pilares, a nossa fé ela perde-se a base. Nós precisamos dominar esse assunto. Nós precisamos se aprofundar nessa doutrina, entender que Jesus é Deus. Jesus certa vez disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Ele. Jesus não é semelhante a Buda, Jesus não é semelhante a Maomé, Jesus não é semelhante a Allan Kardec, Jesus não é semelhante a Xumaré, Jesus não é semelhante a Exu, porque Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, o único caminho. Ninguém se achega-se a Deus se não for Jesus. Olha que interessante. Nas religiões, eles procuram, através de um sacrifício, conectar o homem até a Deus. Né? Então, os homens fazem sacrifícios para se conectar com Deus. Já no cristianismo foi ao contrário. Foi Deus que se conectou ao homem e Ele mesmo foi o sacrifício. Jesus é a razão da nossa fé. E nós vamos continuar trabalhando isso aqui, nesses próximos domingos, nesses temas da EBD. E eu te espero aqui, Avenida Copacabana, número 58, Santana de Parnaíba. Espero ter cooperado com vocês. Um excelente domingo. Nos visite, nós aguardamos você. Deus abençoe.